Nós, o júri, decidimos por uma votação de 9-3 que Wade Wilson deve ser condenado à morte. Wade Wilson foi condenado à morte pelos assassinatos de 2 mulheres em um dia. Agora, Wilson está levando sua luta para anular sua condenação e revogar sua sentença de morte a um tribunal superior. O próximo passo para meu cliente e para o Sr. Hunt deve ser a análise pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E a mulher que namorou com ele fala publicamente pela primeira vez. Sinceramente, eu pensei que alguém devia ter roubado as fotos dessa modelo ou algo assim. Bem-vindos ao Law and Crime. Sou Angelette Levy. Wade Wilson está no corredor da morte na Flórida, condenado por matar 2 mulheres em um dia. Os crimes chocaram o sudoeste do estado. Quem faria algo assim? Os promotores do condado de Lee dizem que Wade Wilson foi capaz e realmente fez isso. Aconteceu em um dia de outubro de 2019. Christine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, uma mulher de 43 anos, as duas foram assassinadas após encontrarem Wade Wilson. Segue trecho da declaração inicial da promotora estadual. Christine Melton tinha 35 anos quando morreu. Ela foi encontrada em sua residência no sul de Cape Coral, envolta em roupas de cama, amarrada com algumas camisetas, leggings e a parte de cima de um maiô. O rosto dela estava roxo e inchado, as unhas dela estavam quebradas, ela tinha marcas ao redor do pescoço. Ela estava deitada no chão entre o quarto e a cozinha da residência dela. Diane Ruiz tinha 43 anos de idade. Ela foi encontrada em um terreno vazio, debaixo de alguns arbustos. Há uma árvore apenas deitada ali. O nariz dela tinha sido quebrado. O osso ióide e a cartilagem tireoide dela tinham sido quebrados. Ela tinha sofrido múltiplas fraturas nas costelas, não só na frente, mas também nas costas. Agora, o que vocês vão aprender durante o decorrer deste julgamento, senhoras e senhores, é que o Sr. Ruiz e a senhorita Melton tinham 3 coisas em comum. Ambos morreram no dia 7 de outubro de 2019. Ambos foram estrangulados e ambos antes de serem calados para sempre. A última pessoa que eles encontraram foi o Sr. Wade Wilson. No julgamento, a advogada de Wilson nem tentou alegar que ele não cometeu os assassinatos. Não estamos discutindo, ele não fez isso. Há provas sólidas de que ele é responsável por essas 2 mortes e pela agressão à senhorita Montanez, pelo testemunho da senhorita Montanez. Você precisa pensar sobre isso. Se isso foi premeditado, quero dizer... A senhorita Milton teve relações sexuais com ele. Ele poderia simplesmente ter se levantado e ido embora ou ficado com ela. Em vez disso, ele a matou. Isso não é um pensamento claro, digamos assim. Não estou argumentando insanidade, não estou discutindo, só estou dizendo isso. O Estado está alegando premeditação. Estou dizendo que ele está pirado, completamente fora de si para qualquer uma dessas coisas. A presença de Wade Wilson no tribunal atraía todos. Ele era charmoso e descolado, recebendo o apelido Diabo Bonito por sua aparência marcante. O rosto dele era coberto de tatuagens que ele começou a fazer por todo o rosto quando estava na prisão. Mas Wilson era um dependente químico que começou a usar drogas quando tinha 13 anos. O cara legal e charmoso era perigoso. Um assassino testemunhou o pai de Wade Wilson no julgamento sobre seu filho adotivo, Confessando. Ele acabou te ligando mais tarde naquela noite? Sim, senhora. E o que ele te disse naquela ligação naquela noite? A última ligação?
Não, a ligação e a anterior à última. Ele acabou de me contar, sabe? Ele fez algo. Ele disse que havia 2 pessoas que se foram e não voltariam. Ele disse, eu sou um assassino. Sabe? Só pedi pra ele me ligar de volta. Eu só achei que era mais uma história, sabe? Então, nesse momento, quando ele disse que havia 2 pessoas que não estariam conosco e que ele era um assassino, você deu muita importância pra isso? Não, senhora. Você acha que ele só te contou uma história? Ele é um bom contador de histórias. Então, ele te ligou de volta uma terceira vez? Sim, senhora. Que horas ele te ligou de volta? Foi por volta das 10 horas. Quero retomar aquela ligação no jantar. Quando ele mencionou as 2 pessoas que não estavam mais entre nós e disse ser um assassino, demonstrou algum remorso? Não, senhora. Então, vamos agora para a ligação das 10 horas novamente. Sua esposa sabia, mais ou menos, o que estava acontecendo naquele dia. Sim, senhora. E quando ele ligou de volta às 10, ele entrou em mais detalhes sobre o que tinha te contado antes? Sim, senhora. Vamos começar com a primeira garota. Pode contar aos jurados o que ele disse? Ele só disse que conheceu uma garota em um bar. Eles foram para a casa dela, ficaram um tempo juntos e depois ela adormeceu. O que ele disse que ocorreu após ela dormir? Ele disse que subiu em cima dela e a estrangulou. Que nome ele a chamou? Ele falou dela, usou termo pejorativo. Ele disse, eu estrangulei aquela... E o que ele disse que fez depois de estrangulá-la? Ele disse que ficou na casa por um tempo. E então ele a enrolou e ia tentar colocá-la no porta-malas, mas não conseguiu levantá-la. Ele disse por que não conseguiu colocá-la no porta-malas. Ele disse que parecia que o rigor mortis já havia começado. E o rigor mortis deixa o corpo rígido? Você não sabia? Acho que sim. Ele disse que esse era o motivo de não conseguir te levantar e colocar no porta-malas. Sim, senhora. Quando ele falou do porta-malas dela, era do carro dela. Ele ia colocá-la lá. Sim, senhora. O que ele disse que fez? Quando não conseguiu colocar o corpo dela no porta-malas? Ele a deixou lá e levou o carro dela. Esse é o tipo de caso em que pesquisar sobre alguém antes de sair para um encontro é a melhor coisa que você pode fazer. O Truth Finder é uma ótima maneira de fazer isso. Parceria com o Truth Finder para buscas em registros públicos. Aqui no Law and Crime, o Truth Finder nos poupa tempo de pesquisa para que possamos focar em reportar crimes, não em papelada. Você também pode usar o Truth Finder. Digite um nome para buscar endereços, histórico criminal e mais. É nossa ferramenta favorita para verificações e um dos maiores serviços de busca do ZEWA. Com a assinatura, você faz buscas confidenciais ilimitadas para checar vizinhos, investigar pessoas online ou reencontrar alguém. Você pode até procurar por criminosos sexuais registrados nas proximidades ou fazer uma verificação de antecedentes sobre você mesma. Mantenha-se informada, mantenha-se segura. Consulte registros públicos com Truthfinder Now em truthfinder.com/LC-CrimeFix. Wilson foi rapidamente condenado à morte. Acusação 1. Assassinato em primeiro grau. Christine Melton, a ré, é considerada culpada de assassinato em primeiro grau. Acusação 2. Grande furto de veículo automotor. A ré é considerada culpada de grande furto de veículo automotor. Acusação 3. Agressão física. A ré é considerada culpada de agressão física. Acusação 4. Homicídio em primeiro grau. Diane Ruiz, a ré, é considerada culpada de homicídio em primeiro grau. Acusação 5. Arrombamento de residência. A ré é culpada de arrombamento de residência. Acusação 6. Furto de pequeno valor em primeiro grau. A ré é culpada de furto de pequeno valor em primeiro grau, datado de 12 de junho de 2024. Então, todos concordamos, pessoa. Law and Crime lançou recentemente o documentário Belo Demônio, Assassino Chocante na Paramount+. Ele narra o caso e o grupo de admiradoras que Wade Wilson ganhou nas redes sociais devido à sua aparência. Chelsea Bianco falou com exclusividade ao Law and Crime. Bianco namorou Wilson. Eu sou da Flórida, sou fotógrafa, sou mãe de 2 menininhas e de vários pitbulls. É basicamente isso. Eu viajo a trabalho e adoro isso.
Bianca disse que conheceu Wade Wilson no Facebook e, no começo, ela não acreditou que a foto do perfil fosse real. Eu achei que estava sendo enganada. A aparência dele simplesmente não parecia real, sinceramente. Eu pensei que alguém devia ter roubado as fotos desse modelo ou algo assim. E eu perguntei para ele, sabe se ele era de verdade? E ele disse, bom, vamos fazer uma chamada de vídeo. E então nós fizemos e essa foi nossa primeira conversa. O Facebook dele só tinha algumas fotos e, na maioria das vezes, sabe, nenhum seguidor, nenhum amigo de verdade. Não era como um perfil normal, então isso era, sabe, preocupante. E aí, quando fizemos uma chamada de vídeo, ficou provado que era ele mesmo. Acho que ele só tinha um Facebook novo. Então ele era um cara bonito, sabe, eu estava solteira e ele também, então não tinha muito mais do que isso. Acho que deveria ter feito mais perguntas. Bianca falou sobre como Wilson era quando ela o conheceu. No nosso primeiro passeio, fomos a um lugar onde ele estava sem camisa, então dava pra ver quase todas as tatuagens dele. Sabe, uma de Houston, coisas sobre o Texas, o rosto de uma garota, eu acho, eram algumas delas. E ela falou sobre como havia sinais de que algo estava errado com Wade desde o começo. Já havia sinais de alerta desde o início. Eu tinha uma amiga que estava comigo, e o namorado dela e ele, e Wade se deram bem. Então, no dia seguinte, o namorado da minha amiga me contou que ele tinha conseguido drogas enquanto estávamos no show. Então, isso já era uma preocupação desde o começo. Então, nós trabalhamos em todos os tipos de eventos, festivais, feiras, shows, exposições de arte e artesanato, todo tipo de coisa. Trabalhamos com concessões de comida, vendendo funnel cakes, corn dogs e outros itens em trailers. Ele trabalhava na nossa barraca de pizza e eu peguei ele roubando enquanto estava lá. Ele me olhou como se não acreditasse. Eu só questionei ele. E bem devagar, ele desenrolou a nota de $50 que estava amassada debaixo dos dedos dele e me entregou. Eu peguei e coloquei onde deveria estar, e esse foi meio que o nosso primeiro contato visual de verdade. Eu sinto que ele agiu como se não fosse colocar em nenhum lugar ruim. Ele agiu como o quê? Quero dizer, quando você está recebendo dinheiro no caixa, qual é o motivo de ter uma nota de $50 enrolada nos seus dedos? Aqui atrás, onde você não pode ver para onde isso ia. Sabe, não ia para os lugares certos. Agora vou falar mais sobre Chelsea Bianco em breve. Mas primeiro vamos voltar ao caso criminal de Wade Wilson. Bom dia e bem-vindos à Suprema Corte da Flórida. Nosso primeiro caso de hoje é Wilson contra o Estado da Flórida, número 2024-1345. O caso de Wade Wilson envolve pena de morte e, por isso, está sendo automaticamente apelado para a Suprema Corte da Flórida. Um dos principais argumentos é a constitucionalidade do novo requisito da Flórida para o veredicto de pena de morte. Após o tiroteio em Parkland, onde o assassino pegou prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma lei que reduziu a exigência de unanimidade do júri para 8-4 em sentenças de morte. Michael Lafren, em nome de Wade Wilson, queira a corte se agradar. Sentado comigo à mesa de advogados está o coadvogado do Sr. Wilson, Royal Cornell Niles. Se este argumento estivesse ocorrendo em 17 de dezembro de 2025, minha apresentação seria muito diferente. Mas certamente estou ciente das duas decisões que este tribunal emitiu em 18 de dezembro, sendo Hunt a principal e Jackson talvez em menor grau. Reconheço que todas as alegações que estou levantando no meu memorial já foram consideradas e rejeitadas. Na decisão Hunt, a decisão Hunt diz respeito à condenação de Michael Hunt por um tiroteio quádruplo em 2019, que deixou um adolescente morto e 3 pessoas gravemente feridas. A Suprema Corte da Flórida manteve sua sentença de morte sob o novo critério de não unanimidade. Continuo acreditando nesses argumentos que apresentei. Acredito que, segundo Peel, meu cliente tem uma contestação baseada na cláusula ex post facto, mas este tribunal já rejeitou essa contestação. O próximo passo para meu cliente e possivelmente para o Sr. Hunt será a Suprema Corte dos EUA analisar isso. Então, de outra forma, novamente, eu adoro um bom debate intelectual, mas não faz muito sentido ficar batendo a cabeça contra a parede. Sabendo que, literalmente, há menos de, ou pouco mais de 30 dias,
o senhor emitiu uma opinião abordando todas as questões que estou levantando aqui. Então, claro, estou aberto a quaisquer perguntas, mas ao mesmo tempo, o outro ponto que eu ia mencionar, sabe? Talvez se eu pudesse distinguir Hunt, ou talvez se eu pudesse dizer que Hunt de alguma forma não foi argumentado da maneira que eu teria argumentado, mas eu conheço muito bem Hunt. Assisti ao argumento da senhorita Pecheres e achei que ela fez um ótimo trabalho apresentando todas as questões que eu também apresentaria do mesmo modo. Hoje ou em 17 de dezembro, além disso, a senhorita Pecheres foi minha instrutora de redação jurídica e argumentação oral na faculdade. Uma das primeiras lições que ela me deu foi reconhecer precedentes contrários no tribunal para preservar a questão para revisão futura. Mas você não perde o tempo do tribunal, a menos que o tribunal esteja de alguma forma interessado em discutir mais o assunto. Então, com isso, se houver alguma pergunta, ficarei feliz em respondê-las caso contrário. Reconheço que Hunt resolve as questões deste caso, mas as preservo e pretendo levá-las à Suprema Corte dos Estados Unidos. Não houve argumentos orais como previsto. Agora, os advogados de Wilson apresentam seus argumentos à Suprema Corte do Zewawa. Eu sou Rick Buckwalter, procurador-geral assistente, e represento, acredito que neste caso, o estado da Flórida. Minha intenção ao vir aqui esta manhã era limitar meus argumentos a responder aos argumentos levantados pelo meu amigo aqui à minha esquerda. Considerando que ele reconheceu as decisões anteriores deste tribunal, tanto no caso Hunt quanto no caso Jackson, vou deixar isso de lado. Para hoje, realmente não tenho nenhum argumento a apresentar. Vamos nos basear no memorial dela, a menos que o tribunal tenha perguntas. Chelsea Bianco comentou como se sente sobre Wade Wilson. Eu duvido que ele tenha algum remorso por qualquer coisa que ele fez. Ele não parecia arrependido. Em qualquer um dos pequenos trechos dos vídeos do tribunal que eu vi, ele estava quase sorrindo. Eu acho que ele estava pensando que ele poderia me enganar, e eu estava pensando, eu vejo isso todo dia. Contratamos pessoas, e isso é minha principal preocupação, independentemente de você ser meu namorado. E, sinceramente, acho que o Wade nem sabe quem é, pois está sempre fingindo para impressionar os outros. Eu tento ainda ver o lado humano nele, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar as coisas que ele fez. Então, é difícil ainda ter humildade quando alguém fez as coisas que ele fez. Chelsea também falou sobre seu estado de espírito quando namorava Wade, que ela disse ter traído ela 2 vezes. Eu estava muito acima do peso e bebendo muito, sempre que eu encontrava com ele. Eu estava em um estado muito tóxico, eu diria, na minha vida, então eu bebia muito naquela época e isso me deixou muito acima do peso. Então eu sinto que isso foi algo que as pessoas apontaram dizendo que eu estava desesperada, mas eu sinto que, no fim das contas, ele é que estava desesperado. E também, quando chegamos ao nosso próximo evento, outra pessoa me disse que viu uma garota saindo do nosso quarto. Então, se era essa garota, se ele pegou o número dela ou se era uma completamente nova, eu não sei. Eu acho que ele é a verdadeira definição de um narcisista, porque eu sinto que é isso que eles fazem. Eles simplesmente usam as pessoas o tempo todo. Apesar da boa aparência do Wade, disse que nossa vida sexual não era especial. Não era tudo caloroso e fofo, não era romântico, não era se apaixonar, não eram abraços fofos e doces à noite. Era quase como se fôssemos colegas de quarto. Ou sabe, só estávamos vivendo no mesmo quarto, na mesma cama, e era isso. Não acredito que sua aparência influencie o que você consegue fazer na cama. Só porque um barco parece bonito não significa que ele flutua, sabe? Não tem motor. Chelsea está incrivelmente esperançosa de que outras mulheres possam aprender com sua história. Espero que minha história faça as meninas fazerem mais perguntas e que um dia possa mostrar isso para minhas filhas, só para serem mais espertas do que a mãe delas e se manterem o mais seguras possível. Wade Wilson segue no corredor da morte na Flórida e seu recurso está indo para a Suprema Corte dos Inmixiwa. O Law and Crime continuará acompanhando o caso para você. É isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.